Essa semana nós estudamos a história de como foi curada a lepra de Naamã. E resumidamente, Naamã, chefe dos comandantes dos exércitos da Síria, ficou doente. Uma doença que na época não existia cura. E a serva da mulher de Naamã, que era uma israelita, falou que em Israel existia alguém que podia curar a doença de Naamã, que era considerada sem cura. Então, Naamã falou com o rei da Síria, que mandou uma carta para o rei de Israel, dizendo que Naamã iria para lá e que ele deveria curar Naamã. Só que o rei de Israel rasgou as próprias vestes, entrou em desespero, porque ele sabia que não era ninguém para curar um homem com lepra, que, como eu já disse, era uma doença que na época não existia cura. Porém, Eliseu ouviu a história que o rei tinha rasgado as próprias vestes e não sabia o que fazer, e mandou dizer ao rei que trouxesse Naamã até ele, mandasse Naamã até sua casa, que ele iria provar, que ele iria mostrar que existia um profeta de Deus em Israel. Então Naamã chegou na casa de Eliseu e Eliseu mandou um mensageiro, mandou um servo dele falar com Naamã e mandar que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Porém, Naamã ficou indignado, porque Eliseu não veio até mim e rogou aos céus para que me curasse. Mandou um mensageiro falar comigo. Isso, ele já se sentiu humilhado por causa disso. E ainda mais quando o mensageiro falou que ele precisava mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que era um rio de Israel sem reconhecimento. Ele até perguntou: por que não me manda ir em Abana ou em Farfar, que eram 2 rios que existiam em Damasco. Esses 2 rios eram locais de adoração aos ídolos. Muitas pessoas iam adorar os ídolos nesses rios porque na lição fala que eles eram rios muito bonitos. Eles eram cercados de árvores e muitas belezas naturais. E Naamã ficou indignado, porque o Rio Jordão era um rio israelita completamente desconhecido. E Eliseu não falou mais nada. Então, Naamã ficou indignado e foi embora. Chegando em casa, é aí onde se aplica o texto-chave, que é 2 Reis 5, 13 e 14. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, caso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de criança e ficou limpo. Então, após Naamã ter finalmente aceitado e passado por cima do grande orgulho que ele tinha, ir no Rio Jordão, mergulhar as 7 vezes, ele viu que realmente aquele ato
que para ele foi de tanta indignação por ser um rio completamente desconhecido, sem que para ele era sem sentido, porque ele esperava que Eliseu fosse lá e rogasse aos céus pedindo pela cura dele. Só que Eliseu fez algo completamente diferente. Primeiro que Eliseu nem foi falar com ele, mandou um mensageiro. E Naamã achava que era um ato de completa humilhação para si próprio, porque a lição ela aponta muito esse tema de passar por cima do orgulho. Naamã devia ser um homem muito orgulhoso, afinal ele era comandante dos exércitos da Síria, ele era um homem muito conhecido, era alguém que já tinha ganhado vários conflitos. E para ele aquilo foi um ato de completa humilhação. É justamente esse o ponto alto da lição e da história em si. Passar por cima do próprio orgulho, vencer o próprio orgulho. Mas a história continua e diz que Naamã levou consigo Naamã levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Isso ele levou quando estava partindo para Israel. Então, quando ele voltou do Rio Jordão, depois de ter mergulhado as 7 vezes e vendo que aquilo realmente tinha acontecido, que tinha gerado um resultado, que ele estava realmente curado, Naamã voltou à casa de Eliseu para oferecer os talentos de prata, os ciclos de ouro e as vestes festivas. Porém, Eliseu não aceitou. E por que Eliseu não aceitou? Porque ele não queria que Naamã pensasse que aquelas coisas tinham sido obra dele, mas sim de Deus. Então, Deus recusou os presentes que Naamã trouxe. E Eliseu obedeceu a Deus e disse que ele poderia levar tudo de volta. E mandou ele ir em paz. Então, Naamã voltou. No caminho para casa, Geazi, o servo de Eliseu, veio atrás de Naamã. E quando ele foi atrás de Naamã pedir os presentes que Eliseu tinha recusado, ele revelou o seu caráter. Um caráter completamente cheio de cobiça. Porque ele queria aqueles presentes para ele. Ele não pediu o tesouro por inteiro. Ele pediu 1 talento de prata e 2 vestes festivas, alegando que seria para 2 discípulos de profetas que viriam das regiões de Efraim. Porém, era mentira. E por causa da mentira e do caráter dele, de Geazi, que se revelou um caráter completamente soberbo, caiu sobre ele a lepra, que saiu, foi curada de Naamã, porque ele passou por cima do próprio orgulho, ele desistiu do próprio pecado, acreditando que seria curado. E essa verdadeira maldição na época caiu por cima de Geazi. Então, finalizando a história, e com o que podemos tirar dessa lição é que Deus abomina o orgulho. Tem uma passagem em Tiago que fala: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Então, que nós possamos, assim como Naamã, passar por cima do nosso orgulho, porque é um pecado terrível que nunca vem sozinho.
E tchau. Feliz sábado.